Fala pessoal do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Professor Alan novamente para mais uma aula e dessa vez o tema é o gráfico da função do primeiro grau. Nessa aula nós vamos fazer a construção desse gráfico. Vou dividir essa aula em duas. Uma para mostrar o gráfico da função do primeiro grau na sua forma crescente e a outra aula será para mostrar o gráfico na sua forma decrescente. O método para a gente encontrar esse gráfico, nós construirmos esse gráfico, a forma é a mesma, só vai mudar o formato da reta. Tá? A função do primeiro grau, ela tem como desenho uma reta. Uma reta que ela pode ser crescente, assim, ou ela pode ser decrescente, assim. Quando eu for construir o gráfico, vocês vão ver desenhos parecidos com esse, porém no plano cartesiano. Então vamos aqui já começarmos. Antes da gente começar, faço uma observação com vocês. A função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, y igual a ax mais b, ou eu posso também escrever, vocês vão encontrar isso em livros, apostilas, eu posso também escrever dessa forma, ó, f de x é igual a ax mais b. Tanto dessa forma quanto dessa é a mesma coisa, tá certo? Então, f de x e y é a mesma coisa. Lembrando a vocês que o A e o B são valores reais, ou seja, valores numéricos aqui. Então, quando vocês forem construir a função, construir o gráfico da função do primeiro grau, a função ela não vai aparecer com essa carinha que está aqui, com o A e com o B. Ela vai aparecer com valores numéricos. Por exemplo, vamos começar aqui. Ó, y é igual a 3x mais 1. A função para vocês construírem o gráfico vai aparecer com essa carinha aqui. Esse 3 é o valor do A, tá certo? E esse 1 que está sozinho é o valor de B. A partir dessa função dada, e quando vocês forem construir o gráfico, a função ela vai ser fornecida para vocês, eu consigo construir esse gráfico. Lembrando a vocês o seguinte, para a construção desse gráfico, nós precisamos de apenas um único ponto. Tá? Um único ponto é o suficiente. Então vamos lá. Eu vou começar usando uma tabela. Tá? Para nós construirmos o gráfico da função do primeiro grau, nós temos a maneira da tabela e nós temos também usar o método das raízes da função. Eu vou usar o método da tabela, tá? Então, olha só, como é que funciona isso? Vou construir uma tabela aqui. Ó, x, essa é a nossa tabela. Tá vendo essa função aqui? Eu coloco ela aqui, ó. Y é igual a 3x mais 1. Fecho aqui. E aqui eu coloco o valor de y. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher valores para o meu x. Para quê? Para nós encontrarmos o y correspondente. Para nós construirmos o gráfico de uma função, nós precisamos aqui de pares ordenados, o par xy. E aí como é que funciona isso? Olhem para cá. Eu vou atribuir um valor aleatório para x. Qualquer valor eu posso colocar aqui. E aí eu faço uma ressalva. Coloquem valores que fiquem fáceis de vocês fazerem o cálculo aqui e achar o y. Então procurem trabalhar, por exemplo, com 0, com 1. Se quiser trabalhar com valores negativos, menos 1, menos 2, pode. Mas evitem, por exemplo, de botar frações, raízes, que aí
pode ser que você se enrole na hora de fazer a operação. Então coloque em valores fáceis, tá certo? Então, ó, eu, por exemplo, aqui para x, vou colocar o valor 0. Então eu estou assumindo que x vale 0. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse x igual a 0 e vou substituir na minha função. E olha como é que fica. Y é igual a 3. Esse 3, ele está multiplicando esse x. Quando eu tenho um número e uma letra juntinhos, como está acontecendo aqui, nós temos uma multiplicação. Então, 3 vezes x. Mas eu estou dizendo que x vale quanto? 0. Então eu coloco 3 vezes 0 mais 1. E aí eu faço a operação. 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá quanto? 1. Então eu já tenho aqui, pessoal, o primeiro ponto, a primeira coordenada. Vou colocar aqui, ó. É a coordenada 0 para x, é 0 para x e 1 para y. Tá ali. Vou fazer a mesma coisa para encontrar um segundo ponto. Lembrando que com esse único ponto, eu já poderia construir o nosso gráfico. Mas eu vou fazer mais um pontinho. Bom, vou assumir aqui que o valor de x vale 1. Então, ó, no lugar aqui, eu vou colocar aqui 1 para x. E aí vou fazer o mesmo processo. Y é igual a 3 vezes o x. Mas o x agora está assumindo o valor 1. Então, ó, 3 vezes 1 mais 1. E aí, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho um segundo ponto, que é o ponto 1 para x e 4 para y. Tá aí. Agora vamos construir esse gráfico. Esse gráfico eu vou construir no plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? Lá do sexto ano? Olha o plano cartesiano aqui. E aí vamos relembrar. Eixo x, aqui, eixo x, e aqui, ó, eixo y. Aqui é a minha origem, ou seja, 0, 0. E aqui eu vou colocar, no eixo das abscissas, que é o eixo de x, os valores de x, ó. Aqui é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Eu posso colocar de 1 a 5, por exemplo, aqui? Posso. Mas eu posso trabalhar apenas com os números das coordenadas? Também posso. Eu vou colocar aqui de 1 a 5. Então o 0 está aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, esses valores aqui de x são os valores negativos. Então, à esquerda do 0 são os valores negativos para x. Então, vou colocar aqui assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora, o eixo de y, aqui são os valores positivos de y. Então, ó, 1 aqui, 2, 3, 4, 5. E aqui abaixo são os valores negativos de y. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Perfeito. Eu vou localizar agora apenas esses dois pontos e traçarmos a nossa reta. Então eu tenho o ponto ali 0, 1. 0 para x e 1 para y. Quando eu tenho o ponto 0 para x e 1 para y, o que vai acontecer? O 0 está aqui. E o 1 de y, ele está onde? Aqui assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas marcar a bolinha aqui em 1 de y. Não cometam o erro de andar sobre o eixo. Já que é 0, 1, eu fazer isso aqui, ó. Andar sobre o eixo. Só que está errado, tá? Sempre que vocês tiverem, tá, uma coordenada aonde uma delas for 0,
vocês vão marcar apenas o pontinho no outro valor. Nesse caso aqui eu estou marcando um pontinho no 1, que é o 1 de quem? 1 de y. Tudo bem? A outra coordenada é x igual a 1 e y igual a 4. Então eu venho, ó, x igual a 1 está aqui. E o y igual a 4 está aqui, ó. Então eu venho e faço isso aqui, ó. O tracejado. Olha lá. Pronto. E aí eu vou traçar a reta. E aí lembrando o seguinte, pessoal. A reta, quando eu traçar, vocês vão reparar que ela vai tocar num número aqui. Percebam o seguinte. Ó. Aqui. Ficar um pouquinho torto o meu. Vou botar um pouco mais para cá. Vou apagar aqui. Um aqui. Ficou um pouquinho torto porque eu estou sem régua. Aqui é o gráfico da função do primeiro grau. Essa reta é a reta que a gente chama de reta crescente. E por que reta crescente? Por que ela ficou crescente? Reparem uma coisa. Toda vez que vocês tiverem a função onde o valor de A de vocês for maior do que zero, se for maior do que zero, o gráfico de vocês vai ser uma reta crescente. Sempre assim. Se o A, que é o valor que acompanha a variável x, for maior do que zero, vocês vão ter uma reta crescente. Outra coisa, a reta, quando ela é construída, ela vai tocar num determinado número. Reparem que aqui ela passou em cima do 1. Esse 1 é o valor de b da nossa função. Esse valor 1 é esse 1 aqui da função. Ó. Olha lá. Então, sempre que vocês forem construir o gráfico da função do primeiro grau, vocês vão reparar que seja ela uma reta crescente ou decrescente, a reta ela vai tocar no valor de b da sua função. No nosso caso, a nossa função aqui, ó, o valor de b vale 1. E aí nós temos o nosso gráfico aqui. Está um pouquinho tortinho que eu estou sem régua, mas o gráfico da função do primeiro grau, ele tem esse formato aqui, ó, uma reta. Tá? Então, o gráfico da função do primeiro grau, um gráfico com a reta crescente, porque o valor de A é maior do que zero. Tudo bem, pessoal? Encerro por aqui essa aula. Daqui a pouco nós voltamos com o gráfico da função decrescente, e aí vocês vão reparar que a maneira de construirmos é a mesma. Aguardo vocês lá. Fui!